Salut les amis, comment ça va? Cecília Souza ici, je suis prof de français. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre política com você. Você conhece le Parti Québécois? Não, talvez não. Moi non plus, eu também não conheço não. Aparentemente os franceses também não, apesar de ser um partido fundado em 1968. Mas os franceses descobriram. Essa semana saiu no jornal francês que se chama Quotidien, apresentado pelo jornalista Yann Barthès, uma série de vídeos, discussões curtinhas, sabe? Eles pegaram vários vídeos, fizeram a edição e apresentaram vários momentos em que eles falam rapidamente Parti Québécois, e fizeram um momento assim bem grande, bem engraçado nessa edição do jornal. Olha só quais foram algumas das frases que a gente pode ver nessa edição. Olha só. Le PQ, porque P de parti, Q québécois, certo? Le PQ en mode de reconstruction. Le PQ se démarque. Se démarquer quer dizer se destacar, certo? Le PQ se démarque. Tem isso aí. Le Parti québécois se démarque. Ok. Le PQ d'aujourd'hui. Le Parti québécois de hoje. Le PQ en congrès national extraordinaire. Le ou Parti québécois no Congresso Nacional. O que será que teria de tão engraçado nisso? Por que um jornalista francês pegaria várias dessas frases, colocaria tudo junto, colocaria numa edição do jornal dele e morreria de rir? E a grande pergunta dele, na verdade assim, ele estava chocado, era como é que eles conseguem falar sobre isso e continuar sérios? Por que será? Admito que eu também ri. Por quê? Porque na França, PQ significa isso aqui. Ça, c'est le PQ na França. A palavra standard é papier hygiénique. No Quebec, PQ não evoca de forma alguma esse objeto, tá bom? No Quebec, eles usam papier de toilette. Papier de toilette. Então, eles vão conversar tranquilamente. Le PQ, le PQ, le PQ. Quando eles falarem isso, eles vão pensar somente no Parti Québécois, se eles forem conversar sobre política. Mas quando um francês ouve isso, gente, eu tenho que admitir que eu também morri de rir. Mas é uma piada bem de quinta série, né? Aquela coisa assim, ai, que engraçado, ele falou cocô xixi, sabe? É bem uma piada nesse nível aí. E o que aconteceu? Eu fui ler, encontrei depois um artigo de um québécois comentando. É engraçado, ficou esse ping-pong, né? O jornalista francês comentou edições de jornal québécois. Aí veio um québécois e comentou a edição do jornal francês. E o que é, do ponto de vista de um québécois, o que ele achou dessa piada inteira? Ele ficou um pouco ofendido, ele achou no mínimo ridículo, na verdade, fazer tanta piada em torno de uma coisa assim que na verdade é simples. Por que não se pensou que a palavra simplesmente não evocava a mesma coisa no Quebec? O que aconteceu aí? Foi um pouco etnocêntrico, né, da parte do jornal francês, que assumiu que a maneira falada na França era única. E isso daí é algo que eu gostaria de compartilhar com você. É uma ressalva, né, que nós temos que ter enquanto estudantes de língua. É importante termos essa abertura linguística, ter menos julgamentos. Primeiro, lembrar que o francês não deve nada, nem ao português, nem à nossa língua, né? Às vezes a gente pensa, poxa, por que o francês é tão complicado? Por que é tão diferente do português? Ora, porque é outra língua. Por que o francês do Quebec usa tal expressão e na França é outra? Lugar não deve nada ao outro, certo? Então isso daí é bem importante, ter essa abertura linguística. Lembrando que poderia ser outra palavra, tem palavras, inclusive, depois eu vou mencionar, falar mais detalhes sobre isso, tem palavras que poderiam causar risos no Quebec, mas que na França querem dizer outra coisa. E aí, claro, vai ter um momento de falta de comunicação, digamos assim, vai ter um momento de desconforto, talvez de riso, mas não precisa estender isso demais, isso não precisa ser muito longo, basta você entender, né? Então, e aí você vai aumentando o seu vocabulário, mesmo depois daquela situação engraçadinha, digamos assim, você aprende, tá, então lá quer dizer outra coisa, e tudo bem, passa para outra coisa. Vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma lida rapidinho no artigo, porque o québécois, ele fez uma crítica ferrenha, hein? Fica num site que se chama Le Sac de Chips, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Les Français découvrent le Parti québécois
et ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas, essa daí é uma expressão para dizer, eles não acreditam nisso, eles estão chocados, porque realmente eles ficaram em choque. Então, um quebecois, quando olha aquilo, nossa, sério que ele está fazendo todo esse circo por causa de uma palavra. Então, do ponto de vista de um quebecois, foi isso que aconteceu, né? E aí ele fala assim, les Français ont enfin découvert le Parti québécois et c'est initial. Il faut dire que la formation politique a vu le jour en 1968. Então, a vu le jour, né? Viu o dia ao pé da letra, quer dizer, foi fundada, né? Então, eu já tinha mencionado isso antes, realmente, é um partido que foi fundado em 1968, e só agora nós estamos aqui descobrindo. E aí ele fala depois, ele é bem irônico, tá? Il était temps, tipo, tava na hora. Il était temps. L'émission quotidienne, animée par Yann Barthès, et diffusée sur la chaîne de télévision TMC, a partagé en montage sur Twitter de politiciens, de journalistes qui prononcent PQ. E aí ele continua depois, il se tape sur les cuisses. Pardon. Il se tape sur les cuisses. Cuisse é a coxa. Il se tape sur les cuisses. É pra dizer, eles riem forte, né? Imagina você rindo assim. Ah, il se tape sur les cuisses. Il se demande comment on fait pour garder notre sérieux. Garder le sérieux. Mais pourquoi donc? E aí ele explica, porque realmente é preciso explicar para um québécois por que os franceses acharam aquilo tão engraçado. Parce que le PQ en France, c'est du papier hygiénique. Voilà. E aí ele, bem irônico, ele tá realmente meio chateadinho. Ele, ha, 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 ha. Du papier hygiénique. Papier cul, né? Pipi, cacá. Então ele fez uma crítica ferrenha, a crítica de quinta série que o jornal francês tinha feito a essa expressão do Quebec. E aí, depois, gente, isso repercutiu, teve uma certa repercussão, porque aí depois vocês devem conhecer a youtubeuse do Quebec, se chama Audrey. Eu já falei bastante dela aqui nesse canal, super recomendo porque ela fala bastante sobre o Quebec, sobre o cotidiano, e ela é quebecoise, então ela usa o vocabulário típico da região de onde ela vem, com o sotaque que é próprio dela, claro, e aí é uma ótima maneira para quem está estudando francês com o objetivo de migrar para o Quebec e se acostumando com esse sotaque, porque são sotaques diferentes, mas ainda assim, gente, é a mesma língua, é bem importante enfatizar isso, porque seria super ofensivo, é ofensivo para um quebecois você dizer que é outra língua, tá? C'est le français, e é lindo a riqueza, né, da língua. Então é importante você ver a diferença de sotaque com esse olhar, ter essa postura, tá certo? Então é isso que eu recomendo pra vocês. E aí eu fiquei devendo aqui pra vocês uma outra expressão, uma expressão bastante usada na França, que poderia provocar risos no quebecois. A expressão gosse. Gosse, les gosses. Les gosses são as crianças. Les enfants, né? É uma palavra bem informal para dizer comment ça va les gosses? Então, como vão as crianças? Comment ça va les gosses? Gosse, no Quebec, quer dizer testicule. Então, perguntar para um quebecois comment ça va les gosses? Pode causar riso, então vai ter aquele momento de constrangimento, mas aí depois passa para outra e aí a gente vai vivendo assim mesmo, porque quem nunca viveu uma situação constrangedora em língua, e quando a gente está aprendendo língua estrangeira, isso vai acontecer mesmo. É importante encarar esses momentos com naturalidade. Você guarda o seu garder le sérieux, quand même, ou pas. A gente ri, né, de maneira descontraída. O mais importante é que você não acha que está pagando um mico gigante, né? Você não fez uma edição do jornal sobre isso. Então, você não paga o mico, não se preocupa. Certo, gente? Você conhece outras palavras da língua francesa que pode causar confusão, assim, se for dita na França ou no Quebec, a mesma palavra? Você conhece? Coloca aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, porque em breve tem mais vídeo por aí. A bientôt!